Vamos lá, pessoal, para o último vídeo da aula de hoje. Eu vou responder agora a questão 5 das questões do Enem. Então, a questão 5 foi de 2015. Então, vamos lá. Em um experimento, colocou-se água, H2O, até a metade da capacidade do frasco de vidro. Em seguida, adicionaram-se 3 gotas de uma solução alcoólica de fenolftaleína. Fenolftaleína é um indicador que ele muda de cor em meio ácido e meio básico. Na verdade, como ele está em equilíbrio, ele só muda de cor no pH acima de 8.3. De 8.1, melhor dizendo, a 8.3 ele já muda de cor. Até 8.1 ele é incolor, de 8.1 a 8.3 ele é rósea, e acima de 8.3 ele é vermelho intenso. Né? É um indicador que a gente chama de indicador ácido básico. Por que alcoólica? Porque fenolftaleína é um composto orgânico que tem baixa solubilidade em água, por isso que você dissolve em álcool. Mas aí nós temos um problema no laboratório, não pode deixar aberto o frasco de fenolftaleína, porque álcool é volátil. Então adicionou-se bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio é NaHCO3. NaHCO3 vem do hidróxido de sódio, que é uma base forte, e HCO3 vem do ácido carbônico, que é um ácido fraco. Observe que parece só tem esse ácido, né? Todas as provas do Enem terminam chegando no ácido carbônico. E sempre com sódio. É sempre carbonato de sódio, bicarbonato de sódio. Então, esse sal é um sal normal, tome cuidado com isso. NaHCO3, ele é um sal ácido, porque tem um H no meio, mas de propriedade básica. Essa é a pegadinha do Enem lá nas questões do primeiro ano. Ele é um sal ácido, ele tem H na estrutura, porque veio de uma neutralização parcial. Não saíram os dois Hs do ácido carbônico, só saiu um. Ele é um sal ácido, porém de pH básico, porque a base é forte e o ácido é fraco. Certo? Comercial em pequenas quantidades, até que a solução torna-se rosa. Porque o sódio é uma base forte. Dentro do frasco acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o frasco foi tampado e em seguida agitou-se o frasco tampado e observou o desaparecimento da cor rosa. Se rosa o meio é básico. Se ele pegou o palito, acendeu, depois apagou, jogou dentro, fechou. Desapareceu a cor rosa, é porque o gás que esse palito liberou é uma substância ácida, neutralizou a base. Ou seja, é um gás proveniente de compostos ácidos, de óxidos ácidos. Essa ideia eu já tenho aí. Sei que a questão é de equilíbrio, mas eu já tenho uma ideia do primeiro ano. Ou se mudou a cor, é porque você adicionou o oposto. Se ele era a base, você adicionou um ácido. Para isso, eu preciso saber que o NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, é um sal ácido de pH básico. Senão, eu não vou conseguir entender isso na questão. Então, vamos lá. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a combustão do palito de fósforo, ocorreu a formação do óxido de caráter ácido. Com certeza, formou algum óxido de caráter ácido e esse ácido neutralizou a base. A letra A, para mim, já mata a questão. A letra B, evaporação do indicador fenolftaleína. Não foi evaporação do indicador fenolftaleína. Vaporização da parte da água do frasco. Piorou ainda, se o indicador, só naquele experimento rápido, não evapora, imagine a água que é menos volátil do que o álcool, que compõe o indicador. Vaporização dos gases de caráter alcalino. Não, se ele vaporizou gases de caráter alcalino, não ia ter isso aí. Né? Aumento do pH da solução. Se aumentar o pH é meio básico, ficava mais rosa ainda, ou vermelho intenso. Então a resposta, com certeza, é a letra A. A letra A. A solução bicarbonato de sódio tem caráter básico. Na presença da fenolftaleína, essa solução fica rosa. A queima da cabeça do palito de fósforo libera óxidos ácidos, como trióxido de enxofre, SO3, dióxido de carbono, CO2, processo de combustão do palito, e o trióxido, porque tem enxofre na composição do fósforo, que neutraliza o meio básico, fazendo com que fique incolor. Correto, pessoal? Tudo bem? Então, a questão, na verdade, são questões que você também pode responder com o olhar do primeiro ano. O equilíbrio foi deslocado, porque o indicador é reação reversível, mas o olhar do primeiro ano também responde essa questão. Correto, pessoal? Então, vamos lá. Está aqui o equilíbrio. Bicarbonato de sódio é um sal ácido, mas de propriedade básica, porque isso aqui vem de uma base forte, isso aqui de um ácido fraco.
Em água forma o NaOH, que se dissocia porque é uma base forte, e o H2CO3 que se decompõe em água e CO2. Então aqui fica Na+, bicarbonato, água, um sódio, um hidroxila, água e CO2. Corta a água, bicarbonato em equilíbrio com OH e CO2. Ou seja, o meio é básico. Quando você adiciona um óxido como o óxido de enxofre, CO3 em água, forma ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico libera o H+, e o SO4. O H+, ataca o OH. E aí forma água neutralizando. Correto? Então, pelo olhar do equilíbrio, olha como ficou complicadinha a resolução. Você vai fazer o equilíbrio da hidrólise do sal e depois a perturbação dessa hidrólise sofre pela adição de um óxido ácido em água. Isso é a visão do equilíbrio. Aí você pega a visão do primeiro ano. Pô, já sei que é um sal ácido de propriedade básica. Então, se mudou a cor é porque você jogou uma substância ácida. Bem mais rápido, né? Então, a questão é essa. Ter competência, mas ter habilidade. Usar a ferramenta mais rápida para aquela questão. O assunto é equilíbrio. E eu respondi tecnicamente por equilíbrio. Mas antes eu já sabia a resposta pelo conhecimento que eu trago do primeiro ano. Mas eu estou dando as duas possibilidades, porque eu não tenho esse conhecimento todo do primeiro ano. Sim, aí você usa o conhecimento do equilíbrio. Vale a pena dar uma olhadinha no primeiro ano em dois assuntos que são importantes. O assunto ligações químicas e o assunto, sem precisar na nomenclatura, o assunto fusões. E vai dar uma olhadinha, a leva também é bom, né? Só, os outros é muito pontual, mas esses três trazem no bojo ferramenta para as outras questões da química do segundo ano e do terceiro ano. Tabela, ligações e a ideia de funções, não é nomenclatura, são as características das funções, ajuda vocês tanto na físico-química quanto na orgânica, além da química do primeiro ano, é lógico. Os demais assuntos são mais pontuais, né? Então é mais direcionado a um assunto da química. Então esse é mais rápido de você resolver. Então vamos lá, pessoal. Questão 6. Eu vou até a questão 6, como eu disse a você, tem umas 26 questões, eu estou na 6, então equilíbrio é um assunto assim, muito complexo, é a âncora de qualquer vestibular, vestibular nem a âncora é equilíbrio, o NIT a âncora é equilíbrio, USP a âncora é equilíbrio, nas provas de química de peso alto, ITA a âncora é equilíbrio. Equilíbrio é o grande assunto da físico-química. Se tem um assunto da físico-química que ninguém abre mão, se tiver na físico-química no programa, vai ser equilíbrio químico. Então vamos lá, Enem 2015, no mesmo ano da questão anterior. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes no corpo d'água, né? E joga lá e, como rios, lagos, podem afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal carbonato de cálcio, CaCO3, porque o cálcio vem de uma base forte, hidróxido de cálcio, e o carbonato vem do famoso ácido carbônico, que é um ácido fraco e que inclusive se decompõe em água e CO2. Só lembrando, quais são as três substâncias que no produto tem uma decomposição espontânea em água e mais um gás. H2CO3, que vira água e CO2, H2SO3, que vira água e SO2, NH4OH, que vira água e NH3. As três substâncias são gasosas. NH3, o gás amoníaco, CO2, o gás carbônico, SO3, o anidrido sulfúrico ou o trióxido de enxofre. Okay. Ou anidrido sulfuroso, SO2, desculpe. Ou dióxido de enxofre. Então, os três são gasosos. Correto? Então, vamos lá. Para neutralizar o ácido carbonato de cálcio, pode ser adicionado ao efluente em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato, que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são apresentadas aí. Né? Carbonato de cálcio mais CO2 mais água em equilíbrio, essa tinha ali aqui quadradinho, foi que ele não reconheceu, mas em equilíbrio com cálcio 2 mais e 2 bicarbonato, que ele não diz a constante. Do 1 não apareceu a constante. Na reação 2, ele tem bicarbonato em equilíbrio com H mais e CO3 2 menos, onde a constante do 2 ele chamou de K1, 3 vezes 10 elevado a menos 11. Da equação 3, o carbonato de cálcio sólido, e observe, se ele é sólido, ele não entra no valor da constante de equilíbrio, como aqui em cima não vai ter isso aqui que é sólido, só entra o produto, esses dois entram, e a água não entra, só entra o CO2, na constante 1. Na constante 2, que ele deu o valor, entra H+, CO3, 2 menos, e bicarbonato. Na constante 2, que é da equação 3,
entram esses dois e esse aqui não entra, porque ele é sólido. Na equação 4, CO2 mais água dando H mais e bicarbonato, que é a constante 3 da equação 4, ele entra o H+, o bicarbonato, a água não entra e o CO2. Era preferível ele ter chamado isso aqui de K2, K3, K4, seguindo a equação, né? Ele não quis, tudo bem. Então, como eu não tenho da equação 1, deve ser, a pergunta é essa, qual é a constante 1? Não sei, mas deve ser. Está faltando? Então, vamos lá. Com base nos valores das constantes de equilíbrio das reações 2, 3 e 4 a 25 graus, qual é o valor numérico da constante na reação 1? Repare bem, primeiro vamos voltar. A reação 1, você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que pegar essas três equações e transformar nessa. Você pode inverter, se você inverter, isso aqui fica elevado a menos 1. Se você multiplicar por 2, isso aqui leva a potência. São as propriedades de equilíbrio. Quando você inverte uma equação, o valor da constante fica elevado a menos 1. Então, se você inverter, fica 1 sobre 3 vezes 10 é menos 11. Se você multiplicar pelo número inteiro qualquer, multipliquei por 2, o valor da constante é elevado à potência 2. Multipliquei por 3, o valor da constante é elevado à potência 3. Se você dividir, é a mesma coisa de você fazer a tal raiz quadrada. Então, a gente não vai trabalhar com divisão. Só trabalho com multiplicação e com inversão. São as duas propriedades que você pode usar bastante. Se inverter, inverte o valor da constante. Se multiplicou, eleva a constante àquele valor. E nenhuma constante final é a soma, é sempre o produto. A reação, a constante de equilíbrio da reação 1 jamais vai ser a constante da reação 2 mais a 3 mais a 4. Não, podia ser a 2 vezes a 3 vezes a 4. Podia ser a 2 vezes a 3 sobre a 4, eu não sei. Mas nunca é sinal de mais, nunca é sinal de menos. É sempre multiplicação. Ou 1 sobre, se você inverter. Tudo bem? Então você só inverte ou eleva a potência. Bom, eu quero essa daí. E eu tenho essas três. Aí vamos lá para a resolução, que isso aí é cálculo, né? Vamos lá. Eu dei esses valores, não tenho nem ideia qual é o valor. Engraçado que o Enem aqui pegou isso aqui e botou decimal. E esse não. Aí, se você achou 8 vezes 10 a menos... Você sobe, né? Menos 8. Na verdade, botou 0,8, 10 a menos 9. Você achou 2 vezes 10 elevado a 4. Aí botou 0,2. 2 vezes 10 elevado a 6. Aí botou 0,2 vezes 10 elevado a 5. Então, aí tem que ter cuidado disso com a parte da matemática. A resposta está dizendo que é 5 vezes 10 é menos 5. Vamos ver por quê. A constante da reação 1. Como eu disse a você, produto cálcio, HCO3 elevado a 2 sobre CO2. A água não entra porque é solvente e sólido não entra. Equação 2 que eu tenho, valor. H mais CO3 sobre bicarbonato. Equação 3, CO3 não entra porque é sólido, só entra o produto. Equação 4, entra os dois e só entra o CO2 que a água não entra. Então você tem que pegar essas três equações para chegar nessa. Nessa eu quero Ca2+. Qual é a equação que me dá Ca2+? A terceira. Então eu mantenho a terceira do jeito que está aí. Essa eu quero bicarbonato ao quadrado. Aqui, bicarbonato está embaixo e essa, o bicarbonato está em cima. Então, se está ao quadrado, eu posso inverter essa. Se inverter essa, fica embaixo. Não, eu quero em cima, né? Então, essa está em cima. Como esse está embaixo, eu inverto a 3. Eu inverto a 3, inverto a 2, desculpe, e mantenho a 3. Se eu inverter a 2, o bicarbonato sobe. Esse já está em cima, a 2 vezes a 4 já me dá CO2, HCO3 ao quadrado. E a 3 eu inverto, então fica, a constante vai ser 2 vezes 4 sobre 3. Deve ser esse cálculo. Repare, eu peguei a 2, não é isso, vezes a 4, correto? Sobre a que eu inverti. Quem foi que eu inverti? Eu inverti a... Não, peguei a 3, não foi? Peguei a... Quem é que eu precisava aqui? Precisava do bicarbonato, está no produto. Inverti a 2. Então, peguei a 3, né? Peguei a 3, vezes a 4, sobre a 2 invertida. Exatamente. E aí, achei K2 vezes K3 sobre K1. Porque eu troco, né? K2 vezes K3 sobre K1, porque ele inverteu o K1, que é o A2. Então, achou o valor. Foi o que eu disse, ó. Você vai pegar de acordo com o produto. Eu quero cálcio ao quadrado, né? Que tem cálcio. Cálcio está na 3. Então, você mantém a 3. Que ele chamou a 3 de K2. K2. Quero o bicarbonato ao quadrado. Bicarbonato na 1 eu tenho. E na
4, que seria 3, ele está no reagente. Ele está no reagente. Só que na 1 ele está no produto. Então, a 1 eu vou ter que inverter. Essa eu inverto e essa eu mantenho. Então, eu multiplico K2 vezes K3 dividido por K1. Ok, pessoal? E aí eu acho o valor da constante. Corto, repare que aparece exatamente a constante que você quer. E aí, se aparecer, você está certo. Então, quem é isso aqui? Isso aqui é K2 vezes K3 sobre K1 que você inverteu. Multiplica esses números aqui, acha o valor. É parecido com termoquímica, que é a lei de Hess. Você vai usar as propriedades. Só que aqui no equilíbrio, eu vou dizer, só tem duas. Se você inverteu, você inverte o valor da constante. Se você multiplicou, você eleva a constante ao quadrado. Se você somou, é produto. Sim, esqueci de dizer isso. Se você somou uma reação com a outra, passa a ser produto. Reação 1 é reação 2, fica K1 vezes K2. Ah, eu expliquei lá. Eu expliquei. Eu acho que eu vou reforçar com calma. Se você somar equações, a constante passa a ser produto dessas equações. Se você multiplicar pelo número inteiro, a constante passa a ser esse valor elevado a essa potência que você multiplicou esse número inteiro. Se você inverteu a equação, você inverte o valor da constante, 1 sobre ela. Ok? E aí você resolve essa questão. Então eu vou parar aqui nessa questão e na próxima aula eu continuo. Deixa eu ver se dá para dar uma adiantada aqui. Questão 7. Não, vamos dar para fazer 7. Vou parar na 7. Vamos lá. Visando, um pouquinho esticar 15 minutos, não vai matar vocês, né? Visando diminuir ou minimizar o impacto ambiental, a legislação brasileira determina que resíduos químicos lançados diretamente ao corpo receptor tenha pH entre 5 e 9. Entre 5 e 9, o meio é ácido e vai até o meio básico. Mas é o final de acidez já, né? 5 já está muito alto. Um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial tem concentração de um hidroxila 10 a menos 10. Se o OH é 10 a menos 10, significa que o pOH dele é 10. Então o pH dele é 4. O meio é ácido. O meio está ácido. Se o pH está 4, você tem que elevar para 5. Elevar para 5, você tem que adicionar uma base. Repara, se o hidroxila é 10 a menos 10, o hidroxila é OH. Então o pOH é 10. Se o pOH é 10, a soma de pH e pOH tem que dar 14. Então o pH é 4. Se ele está no pH 4, ele está abaixo de 5. Então você tem que subir. Subir é adicionar uma substância básica para elevar a alcalinidade. Pronto, você já matou a questão aí. Para atender a legislação química, separou a seguinte substância disponível no almoxarifado. Ácido acético. Isso aqui é um ácido orgânico. Né? O principal, o componente do vinagre. Né? O vinagre é uma solução aquosa bastante diluída de ácido acético, mas isso aqui é um ácido. Isso é um ácido orgânico, está fora. Na2SO4, de novo, é um sal normal, mas neutro, porque isso aqui é forte, isso aqui é forte. Então o pH é 7 e não resolve. CH3OH é um álcool da orgânica, né? Ele não é da inorgânica, e álcool geralmente da orgânica são ácidos primários. Carbonato de potássio, base forte, ácido fraco, isso aqui é básico. Isso aqui é ácido, porque vem de uma base fraca e um ácido forte. Então eu vou usar carbonato de potássio para subir o pH. Para que o resíduo possa ser lançado diretamente do corpo receptor, qual a substância poderia ser empregada para ajuste do pH? Primeiro, essa questão exige que você entenda que 10 a menos 10 é pH 4. Então, a resposta é o carbonato de potássio. Agora, sendo mais rápido. Ácido, isso aqui é orgânico, está fora, isso aqui é ácido, isso aqui é ácido. Então, já não pode ser nenhum deles, é esse, sem eu saber química. Porque se esse é ácido, esse aqui também é ácido. Já elimina os dois, esse é neutro. Né? Mesmo sem saber equilíbrio. Então, a resposta, no meu entendimento, é a letra D. Para um resíduo líquido aquoso gerado em um processo industrial, tem a concentração de 10 a menos 10. Então, teremos, repare o cálculo, OH 10 a menos 10, pOH é 4, logo o pH é 4. Se o pH é 4, a resposta é essa. Aí, fazendo a hidrólise do composto fornecido, vem, repare, de cada um deles para eu achar. Aí que trabalho, ácido acético, aí você ioniza, aí o meio vai liberar H+. Se vai liberar H+, o meio é ácido, né? Se você adicionar ele, você vai deslocar, você está adicionando mais H+, vai vir para cá. Aí o pH não vai aumentar, vai diminuir. Carbonato de sódio é neutro, como eu tinha dito. Isso aqui não tem hidrólise no meio neutro, o pH do meio não sofre alteração, porque isso aqui é uma substância orgânica. Carbonato de potássio, o meio é básico, o meio básico vai neutralizar o H+, e vai subir o pH. Né?
cloreto de amônio. É pelo contrário, vai liberar mais H+, o meio vai diminuir. Por isso que a resposta é o carbonato de potássio. Ok, pessoal? Eu vou parar aqui e na próxima aula a gente continua. Fiquem em paz, quarentena. Eu vou passar já o slide até o 23 para vocês, tá certo? Ok? Então até a questão 7. Vou passar para vocês, viu? Fiquem em paz. Boa quarentena a todos. Boa noite.